de Meia iniciando. Sejam todos bem-vindos. Falta pouco para tudo mudar. E hoje temos duas convidadas muito especiais. De Minas Gerais, Kênia Márcia, candidata a deputada estadual pelo PSOL. E Alagoas, vamos falar com a Sara Dollener, também candidata a deputada estadual pelo PSB. Então fica ligadinho, daqui a pouco eu faço a conexão com o João e vamos bater um papo bem interessante com essas duas mulheres lá especiais. Compartilha com todo mundo aí. Fica aí, cola com a gente. Papo de Meia iniciando, especial eleições. E hoje a conexão vai ser Minas Gerais e Alagoas. Vamos conversar com Kênia Márcia, candidata a deputada estadual pelo PSOL. E em seguida a Sara Dollener, aqui de Alagoas, candidata a deputada estadual pelo PSB. Então chega junto, compartilha, esse é o Papo de Meia. Olá, boa noite. Estou aqui já no ensaio. A hora tá chegando, falta pouco para o sol Gente. voltar a brilhar e o amor vencer. Olha que voto é secreto. Eu sei. E o Papo de Meia Nosso eleições caso é 2022. declaradíssimo. Boa noite, boa noite. Como vai Boa noite. você? Tô bem, Tá bem? tô bem. Vai passar. É importante a gente explicar, né? Na quarta-feira passada eu apresentei sozinho o Papo de Meia, mas hoje o André, diante de toda, né? A agenda dele também, que ele tem uma agenda independente, e o mais engraçado, tá bom, pessoal? Momentos de declarações. Eu e o André, a gente não se vê constantemente presencialmente. Não. A gente conversa mais de forma online. Então, assim, cada um tem sua agenda, cada um tem seus problemas e soluções, né, para buscar. E detalhe, sempre foi assim. Sempre foi assim. É assim que nasceu o projeto Papo de Meia, onde tem meia hora de diálogo. Nos com os papos da convidados. madrugada. Um papo já madrugada, justamente. É com muita satisfação, senhoras e senhores, também, né, para todas, todos e todas, que começa mais uma vez o Papo de Meia Eleições 2022. O Papo de Meia Eleições 2022, enrolei, mas agora desenrolei, é destinado para dar oportunidade às minorias sociais, principalmente aos candidatos, candidatas e candidatas, né, que trabalham em prol dessas minorias. Então, hoje teremos duas convidadas com muita honra e satisfação tê-las aqui conosco. Uma será Kênia Ribeiro, como o André já falou, uma mulher de Minas Gerais, lésbica, então estará aqui conosco. E a outra vai ser a Sara Dollener. Se eu pronunciar o nome errado, por favor, me corrija, Sara, que é uma mulher trans, candidata também a deputada estadual por Alagoas. Boa noite, meus amores. Então, pronto. Bom, começa geralmente pontualmente às 9 da noite, tá bom? Então temos alguns minutinhos aqui. Sempre o Papo de Meia começa falando que todos os meses são de orgulho, respeito e luta pelos direitos LGBTQIA+. E também, lembrando que somos um país democrático, a importância não é só gritar, não é só cantar, não é só postar,
mas mais importante ainda é votar. O dia está chegando e a gente fortalece a hashtag Muda Brasil, Muda que é Brasil. necessário, é urgente, é preciso. Vote com orgulho por uma política que representa. E essa representatividade, quando a gente fala, é que nos represente, principalmente as minorias sociais, e que seja em prol das minorias sociais. É muito importante, tá bom? Outra coisa que eu quero deixar aqui é até uma dica. Eu vou começar com uma dica. Vamos lá. É o documentário. Né? Tem que falar do documentário maravilhoso. Já está disponível esse documentário. Todos, todas e todos têm que assistirem. É o documentário que fala sobre o mito. Que mito é esse? Como se constrói esse mito, né? Que mito é esse que caiu na boca de alguns brasileiros? Então, vamos quebrar esse mito? Então, do mesmo criador de Quebrando o Tabu, tem aí Quebrando Mitos, que é o Fernando Andrade e o seu parceiro, Fernando Cerqueira. É um roteiro assinado por Carol Pires. O documentário está totalmente disponível, tanto no site Quebrando Mitos, como também no YouTube. Então, meus amores, invistam um tempinho, assistam com bastante atenção. É muito importante esse documentário, um documentário com uma visão maravilhosa sobre, é necessário e urgente, sobre a visão do atual presidente do Brasil. Então, assim, é quebrando mitos. A gente já postou, mas vamos ficar repostando até o dia da eleição. E assim também, não quer assistir o documentário, quer aprofundar mais e ver que mito é esse, então, meu amor, leiam o livro O Negócio do Jair, a história proibida do clã Bolsonaro, o talento dessa escritora e jornalista, principalmente investigativa, né? Juliana Dalpiva. Jovem, né? Jovem, fez um trabalho enriquecedor. Eu acredito que antes da eleição venha sair algum documentário, que ela deve estar fazendo uma estratégia para lançar uma semana antes da eleição, alguns dias antes da eleição, se eu bombar, porque merece também. Merece mesmo. Eu li, é um livro que você pode... Tem capítulos que você pode pular, tem capítulos que você pode voltar. Então, é um livro muito gostoso de ler. Importante demais. Didático, né? Bem didático e bem, bem, eu achei detalhista, muito detalhista. Tem coisa ali que até eu me surpreendi. E, claro, eu não vou contar spoiler para vocês, né? Vocês vão ter que... Ok, assim, me desculpa, tá bom, Juliana? O livro está digital. Então, quem quiser o livro, manda um direct pra gente. A gente compartilha. Já que, pô, a gente está numa campanha Muda Brasil mesmo. Então, é necessário. Acredito que amanhã a gente vai estar disponibilizando o link para quem quiser baixar. É bom, acho que é bom. Tanto né, fazer esse lado público, né, e social, e de compartilhando o conhecimento. Porque o Papo de Meia em si, ele é destinado para promover esse espaço de informação, para gerar formação e fluir transformações. Então, é isso, né? Essa coisa é muito importante, essa ação é muito importante. Deixa eu mostrar que a gente vai disponibilizar e vai ter aqui nos destaques leitura. O link vai ficar aqui nessa caixinha aqui onde tem leitura e todo mundo vai lá e pode baixar. A partir de amanhã. Tá joia? O André, uma coisa também importante é... Você tem como deixar um link também do documentário? Sim. Vai ficar também aqui no destaque dica, onde tem um coraçãozinho. Tá bom? Eu falei com o Fernando Andrade, Kênia, ele não dá muito feedback. Já está por aqui. Kênia, bem-vinda. Bem-vinda, Kênia. Manda um oi pra gente, manda um convite. Mas o Fernando Cerqueira, ele disse que vai tentar ver se... Cerqueira. É meu parente? O dele é com S, você é com S ou com C? O meu é com C. Ele é com S. Mas ele vai tentar ver se participa de uma live conosco. Ele conseguiu, mas ele disse que quanto a gente puder compartilhar esse documentário, pode compartilhar. Ele agradece demais. A Joana assistiu o documentário. Eu recomendo, não, digo, tem que assistir, gente. Assistam mesmo. Vamos lá. 9 da noite, 9h01. Nossa primeira convidada já está na sala, então vamos agora a esse momento importantíssimo.
importante frisar, enquanto ela está acessando, é que as candidaturas femininas bateram um recorde este ano. Estão exatamente com 33,3% do registro na esfera federal Oi, e Kênia, estadual. bem-vinda. Companheira, Satisfação, boa noite, gratidão aí. Bem-vinda. Que alegria tê-la aqui conosco. Toda muito. minha satisfação e gratidão pelo convite, viu? Fiquei Gratidão nossa. muito feliz em receber esse convite e saber Estamos que agora estamos... curiosos para saber a sua história, seus planos, tudo. Conta tudo para a gente. Massa, Primeiro, o que é João vai fazer a gostoso- introdução, que é o tradicional que é aqui da gente. gostoso, viu, Kênia? É que você foi uma pessoa que sempre esteve ativamente participando nas redes sociais. Isso é muito legal. Eu sempre estava acompanhando você. Eu não sabia nunca que você ia se candidatar. Que Isso foi bom, muito que bom, gratidão. A gente vai acompanhando e entrando em conexão da melhor forma possível, né? Porque a pandemia nos afastou dos espaços nas ruas e nos aproximou, mesmo que distante, né, em longa distância, isso é muito bom. E a palavrinha mágica que você usou aí, conexões. Conexões. Sim, É importante. sim. É Bom. importante frisar, a galera de Minas Gerais que está acompanhando a gente, tem uma certeza que o Papo de Meia, ele não só atinge o estado de Alagoas, ele é de Alagoas, porém, nossas audiências e convidados abrangem todos, né, os estados do Brasil, incluindo Minas Gerais, São Paulo, e aí vai por diante. Então, agradeço demais o pessoal de Minas Gerais, que sempre está acompanhando, que sempre está nos aplaudindo e também agradeço demais porque estão também sempre participando. Conosco estamos com Kênia Márcia Alves Ribeiro, ativista pelos direitos humanos da periferia e liderança na região leste de Belo Horizonte, Minas Gerais. Camelô ambulante há 33 anos, mãe solo, lésbica e candidata ao cargo de deputada estadual de Minas Gerais nas eleições de 2022. Pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Seu número é 50444. Repito, 50444. Para não esquecer, repito de novo. 50444. Conosco, ela vai falar um pouco como foi a sua formação, o seu ativismo e a sua trajetória profissional para hoje ser essa guerreira que está dando a cara nas redes sociais e na sociedade em geral. É isso aí, satisfação, viu? Gratidão a todos vocês, todos Obrigado. e todas as pessoas presentes aqui, ouvintes. Dizer que a minha trajetória começou há muitos anos em meio a uma situação que eu vivia alheia à política, né? Entendia que o nosso lugar não era dentro da política, achava que a gente não tinha direito, né? E foi até eu ver uma fala do Lula nos meados dos anos de 2010, por aí, ele dizendo, antes disso, ele fazendo uma crítica, dizendo que nós, da periferia, todos nós, né, enquanto mulheres, periferia, negros, comunidade LGBT, a gente tinha, sim, o direito de estar nesses espaços enquanto se candidatando, filiando, e não era para a gente reclamar da política sentado no sofá, porque quem fazia política para nós ou contra nós estava lá no poder e a gente só assistindo, né? E aquilo ali me intrigou e eu percebi que uma pessoa que falava aquilo era uma pessoa que dava uma referência, mas que eu não identificava de fato por ser um homem, né, um homem branco, e hétero, mas era uma pessoa popular, pobre, né, que veio das raízes de pobreza, assim como eu. Então, eu me identifiquei, mas faltou algo, faltou uma mulher, faltou a comunidade LGBT, falando para a gente tomar o poder desses espaços. E aí eu tomei posse, né, dessa situação, desse direito, e entendi que sim, a gente podia estar lá, e
foi aí que eu parti para essa questão de entender que meu lugar era esse, de buscar o meu espaço dentro da política. Ô, E aí Kênia, me foi. diga uma coisa. Então, a partir desse momento, você se filiou, não é isso? E você disse, eu já vou trilhar o meu caminho. Eu vou realmente Sim, traçar. Me diga uma coisa, como é você linkar, né? Porque você, querendo ou não, uma forte liderança, principalmente para os camelô ambulantes. E isso, assim, você tem sim. grande representatividade. Como está a sua aceitação dentro desse cenário? Olha, na questão de ambulante, é, eu trabalho assim há muitos anos, né? Devido na época que eu tinha 17 anos e sempre a minha vida toda foi trabalhando assim de camelô mesmo ambulante. E nesse processo de militância, de empreendedorismo, né, microempreendedora, a gente vai descobrindo novos caminhos, né? E a vida da gente não deixa de ser ambulante enquanto trabalhador nas ruas. E é assim eu vim seguindo, porque meia e volta a gente está sempre passando um pirrei e indo em busca do que a gente sabe fazer, né? Que é as vendas nas ruas. E assim eu venho seguindo a minha vida, a minha trajetória. E eu vou te falar que a galera está muito decepcionada com a política no contexto geral e está, como que eu posso dizer? Está descrente, né? Mas não sei se eu posso dizer que perdeu a esperança. Aham. É Está porque uma muito vez que, Kênia, decepcionado. desculpa cortar sua fala, viu, Kênia? Uma vez Não, que, sem que problema. você vai ter que fazer esse resgate. Porque eu acabei de começar o papo falando que não adianta a gente postar, não adianta a gente gritar, não adianta a gente usar faixa, usar roupa, usar cor, se não for votar. A gente tem que ter a consciência democrática que o voto é necessário e que nós É temos que estar importante, né? Muito votando. É importante. importante, é Cada hora da voto mudança é é agora. importante, né? E como está sendo esse Sim, seu trabalho, esse diálogo com você e essa galera que está vamos dizer, nesse desânimo, né? está muito pesado. Está muito pesado, mas no domingo eu senti um alívio, sabe? Porque estive em Santa Luzia, é uma feira que tem lá em Santa Luzia, que chama-se Feira do Palmital, né, na Praça da Savassi, um bairro dentro de Santa Luzia. E, em sua maioria dos ambulantes, é, para escutar a gente, Tem que sabe? parar. Importante. Para dar atenção, mas a maioria está descrente da política em si. E está buscando, eu percebo, que querem mesmo uma transformação, uma mudança na política, mas está sem rumo. E a gente está aí para poder fazer a conversa, dar um entendimento. A maioria está com Lula para a presidência, a maioria está na esquerda, está apoiando a gente. E isso é muito massa, muito Muito, massa. muito. Eu É, sei que É a um gente está grande falando de um desafio, né? estado, perdendo a Também. esperança. Muitos estão viu? perdendo, né, Viu? a É esperança. só uma observação, viu? A gente está falando de um estado Sim, de Minas Gerais que é um estado que os números de votos são muito importantes, né? São muito importantes. É um campo de eleitores com bastante números de votação, né? Esperamos que sim, e vamos confiar para o dia 2. Eu estava olhando sim, nas suas propostas, tá, já? Você inclui algumas pautas bastante interessantes, né? O racismo, as mulheres, LGBT, educação em geral, e essa parte também de empreendedores de rua. Dessas pautas, qual que você dá prioridade para trabalhar quando for eleita? olha, é muito complexo, né? Porque está tudo englobado dentro dos direitos humanos. Está tudo Viu? englobado dentro dos direitos humanos. E a minha pauta principal é trazer a periferia para o centro da política. E dentro dessa parte central
periférica na política, está englobada a pauta antirracista, os direitos humanos, a comunidade LGBTQ, as mulheres que estão sofrendo a violência. Aqui no estado de Minas Gerais é o segundo estado que mais mata mulher. E é o empreendedorismo. Então, vamos colocar que o trabalho é a parte central, prioridade. As pessoas, a classe trabalhadora, né? E aí a gente vem pontuando as questões porque nós somos múltiplos, né? Que tem a comunidade LGBT que não pode ficar de fora, que está dentro dos direitos humanos, né? Na luta antirracista, porque nesse ponto temos também negros LGBT, que também são extremamente e muito pesado. As mulheres trans, né, estão sendo assassinadas simplesmente pelo fato de ser trans, e aí vem a questão negra, né? E aí é isso. A gente não pode deixar ninguém para trás, entende? E aí, a minha prioridade é a periferia como um todo. E aí a gente vai abrindo o leque, né? É um guarda-chuva. E aí tem comunidade LGBT, que é a pauta antirracista. Os direitos humanos é a parte central com a periferia. Ok. Aí você falou... Na periferia tem as mulheres, na periferia tem os homens brancos, pobres, que sofrem também com a fome que está passando. Tem a negritude, as mulheres trans, que é em alta na periferia, entende? Entendo, sim. E você falou uma coisa interessante, né? A gente chama que o LGBT, né, como você está falando, LGBTI+, é um desafio. Você, por ser uma mulher abertamente LGBT, bem L, né, bem lésbica, né, vamos deixar bem transparente isso, que é muito bom para a comunidade. Sim, qual o desafio enfrentado, né? Que você vê que além de ser mulher, já vem um feminicídio, além de ser L, já vem a LGBTfobia, além de ser periférica, já vem o preconceito, né? O preconceito mesmo, né? Contra a periferia, né? Então, como está sendo para você enfrentar esse desafio? Porque você triplamente está sendo corajosa, né? 3 vezes, né? Ou mais. Quem é mãe solo. Isso. Você esqueceu de pontuar esses pequenos detalhes que fazem uma grande diferença dentro da política e como um todo. E esqueceu de ser negra, né? Além de mulher, sou negra, sou lésbica, mãe solo e periférica. Trabalhadora informal. Então, é como eu estou te dizendo, é um leque dentro de uma pauta principal que é uma luta só, que é dos direitos humanos, a luta antirracista, né, que está englobada, e a periferia, o central. E dentro da periferia você encontra todo esse guarda-chuva. Mulheres, né, que estão sofrendo feminicídio, mãe solo que está passando pirreio, necessidade, fome, extrema dificuldade para cuidar dos filhos, né, sofrendo violência por estar pedindo cesta básica, por ser periférica, por ser negra, entende? Por ser lésbica. Então, é um guarda-chuva dentro de uma prioridade que não pode ser excluído, nada pode ser excluído, nada pode ficar fora. E aí, os direitos humanos é o principal abraçado com a periferia. Que bonito, né? Que bonito. Gratidão. Eu vou fazer uma pergunta. Sintam-se também, quem estiver acompanhando a gente, é aberto, sabem à vontade para fazer a pergunta. Aproveite que a Kênia está aqui conosco. Esse é o momento de diálogo. Tem uma interrogação e pode enviar perguntas. A live vai ficar gravada, gente? Vai sim, a gente vai salvar. Que massa. Tranquilo. Olha, você tem conseguido verba para a campanha?
como são divididos os fundos eleitoral e partidário entre os candidatos, né, do partido. Porque a gente percebe, um estudo feito, ou um estudo melhor, uma pesquisa elaborada, foi observado que os homens estão recebendo mais verbas do que as mulheres, né? As verbas partidárias. Como é que está sendo no seu caso? Olha, eu não sei no contexto geral e nem tenho como dizer sobre isso. Eu tenho como dizer sobre a minha condição, sabe? A minha candidatura recebeu uma parcela que foi direcionado de cima para baixo, né? Que o partido foi orientado a passar pela raça, pela cor, né? Pelo gênero. E aí tem outras questões internas que eu não sei te explicar exatamente. Mas que eu acho que faltou muito ainda. Mas a gente entende que existe muita coisa além disso, e eu não sei te explicar. A minha candidatura, de início, recebeu 16 mil. E aí, posterior a isso, eu encaminhei um pedido de reavaliação para o partido, fui ouvida, fui escutada e fui atendida de pronto, mas não dentro daquilo que havia necessidade. Mas eu fui atendida, né? Que a gente foi pontuando a nossa luta, né? A nossa bagagem, né? De luta, de militância, de ativismo, e dizendo que a gente, enquanto mulher, né? A gente precisava de uma verba a mais, enquanto negritude, entendendo que existia uma grande desigualdade econômica e social aqui. E aí eu fui atendida pontualmente, mas ainda faltava e ainda falta. Mas, seguindo orientação do partido estadual, me foi dito que não haveria mais condições de ser feito um repasse. E esse repasse a mais pelo qual eles fizeram foi de 15 mil reais, porém, 3 mil a mais para ter participação com a vice-governadora para fortalecer ela também, que é uma mulher negra. Então, seria 18 mil reais. Aí, nesse repasse total, eu recebi 15 mil, né, a mais nesse contexto. Ou seja, 34.500 no final do total aí. Mas não me foi atendido, não foi o suficiente, não é o suficiente, e a gente tem feito pedido de doação, pedido de vaquinha, a gente entende que tem candidatura que teve muito além, 3, 4 vezes mais do que a gente, não diga lá 5 ou 10 vezes mais. Eu nem sei fazer, nem consigo fazer a conta. Na raça, né? Então, a minha candidatura sempre foi na raça, e tem sido assim. Mas, diante do pedido de doação, também a gente não tem sido atendido. E isso preocupa, sabe? Porque eu não sei qual é o entendimento geral, né, da galera diante disso. Eu não sei se existe um incômodo, uma revolta aí que às vezes eles não querem, ou não podem, ou não estão tendo condições, diante da fragilidade nacional, muitas pessoas não estão tendo condições também. E a gente entende isso, sabe? E é muito fragilizado. A nossa candidatura ainda está frágil nesse contexto, mas ainda avançamos muito, porque a nossa equipe está maior do que a passada. E isso é muito massa, entendeu? E uma coisa bem legal também, massa, eu acho legal, é a maneira do seu corpo a corpo, o seu marketing mesmo de guerrilha. De ir nas ruas, eu tô aqui com o seu Insta, que você já postou, o Mais LGBT Ocupando a Política, né, o WhatsApp, sim, né?
De onde surgiu a ideia do WhatsApp, que é tão movimentado, que sempre você está alimentando e postando coisas legais. Isso bem antes já da política. Essa estratégia sua achei super legal. E assim, e quem faz essa estratégia? É você mesmo? De início, sim. Hoje eu tenho pessoas que me ajudam, né? Que me orientam, que me seguem, que me ajudam mesmo pela militância, né? Como tem um MP que veio lá de Brasília para poder me fortalecer aqui, sabe? Ele é de marketing, ele veio, é um homem trans, e veio para fortalecer e para ajudar mesmo, me orientar. E eu estou muito feliz com isso, entendeu? Porque a equipe está sendo fortalecida. E fique feliz porque, parece, querendo ou não, né, a coisa está dando tão certo que já está aqui em Alagoas. Descobrimos Que você pelo maravilha. Insta, né? E a coisa assim. Eu digo que legal, Cara. ela tem uma pegada diferenciada, ela se joga, ela vai no corpo a corpo da rua, ela vai na caixa de som, ela bota a voz São na as rua. conexões, Já que ela é né? de rua, ela Sim. bota a voz na rua, né? Aí eu pergunto, Kênia, como é que essa questão desse combate, né? De que forma você acha que a gente pode trabalhar, principalmente uma vez que você está estampando a sua cara na sociedade e vamos na expectativa, né, que seja positivo, que você seja eleita. E como vai ser combater, de que forma, o racismo, a LGBTfobia, dentro da sua vivência, né, como pessoa? Como você vê minimizar essa situação e o feminicídio também? Olha, a gente precisa, assim, tive um grande entendimento desde que decidi e me empoderei nesse sentido de entender que a luta é necessária e que a política é necessária e que a gente precisa avançar para empoderar toda uma comunidade. E isso é muito massa. E entendo que a educação, nós precisamos, eu digo todos nós, enquanto comunidade LGBT, a gente precisa trabalhar com essa galera na pedagogia, pedagogo, sabe? Precisa conversar, dialogar, explicar, falar das letras que são composição dentro da comunidade LGBT, que muitos não têm o conhecimento e não são obrigados a saber, mas a gente pode ensinar, explicar, orientar. Eu tenho amigos e amigas que não têm o conhecimento dessa questão. E aí a gente explica que tinha um pensamento contrário do que a gente explicou, hoje tem um respeito, hoje tem um alinhamento diferente, hoje a gente é olhado diferente e é mais respeitado. E a gente fez uma luta lá atrás, eu tenho 53 anos, né? Vou fazer 54 na sexta-feira e passei por muita gratidão, passei por muita, enfrentei, a gente leva tapa na cara, levei muito tapa na cara antigamente, por quê? Por ser uma lésbica masculinizada. Entendeu? Tem essa, né? Justamente, a gente sofreu para fazer uma luta, para trazer hoje o direito das pessoas de andar de mãos dadas, para poder ter uma assinatura e ter direito de ter duas mães, dois pais, entende? Entendo. É isso, eu sou uma mãe adotiva, lésbica, masculinizada. E quando eu me tornei mãe, nesse contexto, eu achava que eu não tinha direito de adotar minha filha, porque eu, né, me apresento como uma pessoa lésbica masculinizada. E eu tive um receio anterior a isso. E aí busquei entendimento, fui estudando, e aí a gente precisa fazer o trabalho, como você está dizendo, o trabalho de corpo a corpo, conversar, ensinar, ter paciência. Por mais que a gente seja violentado, a gente precisa virar essa chave e evitar, impedir de sofrer a violência, embora a gente sofra muito. É como o Lula fala, sabe? É trabalhar com amor,
sabe? Cuidar das pessoas. E isso, o fato da gente conversar e fazendo, trazendo educação no falar, a gente está cuidando das pessoas, está cuidando que o outro não violente o próximo por ele ser gay, por ele ser trans, por ele ser transgênero, por ser lésbica masculinizada, entende? E é isso. E trazer conhecimento para os nossos filhos. Hoje a minha filha é uma menina empoderada com relação a isso, entende? Maravilha. E eu fico muito feliz, entendeu? É isso, a gente precisa trabalhar com a educação. É fazer projetos e digo mais, eu tenho em mente alguns projetos dentro dessa questão da comunidade LGBT de conhecimento mesmo, de pedagogo de nós para fora, que é muito massa. Muito. E eu pretendo trabalhar com Impressão minha, você fica emocionada, né, quando ele fala sobre isso. Principalmente o Sim, seu cara, o seu lado mãe, o seu lado de mãe sim, solo. Esse é o amor que sim, você tem à sua filha. Dá pra sentir, Dá entende? para Pelo seu olhar. perceber. Aqui, sim, percebe-se. sim. E Sim, parabéns, Kênia. eu escolhi ser mãe, eu não escolhi ser lésbica. É uma orientação, né, um desejo meu interno, e eu não escolhi ser lésbica, mas eu escolhi ser mãe, né? E eu decidi ser mãe nesse sentido, e eu falo que é uma coisa maravilhosa e que foi a melhor coisa que eu fiz, a melhor decisão enquanto ser humano, entende? Maravilha. E a gente precisa educar o hétero com relação a isso, porque muitas vezes eu fui interrogada diante disso. Ué, como assim que você é sapatão e é mãe? Assim, à primeira vista, tem pessoas que você tem que explicar o porquê que você é mãe. Entende? Que existe um pré-julgamento interno das pessoas Justo. ao te olhar. E quando você fala que é mãe, né, a mesma coisa de um pai gay. Como assim você é gay e é pai? Às vezes, né, a pessoa adotou. E aí precisa fazer esse trabalho ferrenho mesmo de educar o outro para que exista um respeito lá na frente. Né? E é isso, eu pretendo trabalhar nesse sentido. Mas é bonito o seu trabalho. E é também nessa pegada de educação, que fala um pouco sobre a sua vivência como ambulante empreendedora. Porque você consegue dialogar com essa galera, não é isso? E Sim, você sim. consegue também, com essa vivência que você tem, também ter propostas de melhorias para essa galera. Que, por coincidência, foi um dos temas também do Globo Repórter, sexta-feira passada. Né? O trabalho informal. E aí? Sim. Cadê os poderes públicos? Cadê a ajuda, né, dos políticos? Né? E aí, eu sou desassistido? Por que eu sou informal? Então, assim, será que eu sou mais formal do que os outros, que eu trabalho corpo a corpo, eu vou de casa em casa, eu tenho o meu barracão, as minhas vendas? Então, fala um pouco sobre essa questão. Eu adorei muito, eu peguei foi uma palavra sua, você já falou, essa questão de ambulante empreendedor. Então, eu vou também trazer essa pauta para ela falar um pouco. Sinta-se à vontade, viu, Kênia? Pode falar, o espaço é totalmente seu, viu? Sim, gratidão. Diante desse sentido aí, a gente aqui, eu tenho certeza que em outros estados também ocorre muito isso. Existe o ambulante toureiro. A gente trabalha na tora e todo tempo sofre retaliação de fiscalização. E aí são muitos anos sofrendo sobre isso. E a minha defesa é a gente trazer direito, dentro do direito à cidade, né, dentro dos direitos humanos, como eu te falei, como trabalhador informal. Nesse contexto, é o direito da cidade, de estar na cidade trabalhando, e a gente precisa trazer corredor de feiras no centro da cidade, com direito do ambulante, sabe, transitar com a sua mercadoria. É um projeto que é de longos anos e que, infelizmente, ele não é aceito dentro da Câmara Municipal
por causa de cláusulas de barreira, dentro da própria lei mesmo, infelizmente. Isso não nos permite, a gente precisa quebrar isso, né? É. Essa cláusula de barreira, e que foi imposta há muitos anos. E a gente precisa trazer essa liberdade do ambulante trabalhar, do camelô que tem a sua banca e que coloca a banquinha ali, de repente vem o fiscal e o camelô tem que sair correndo com a banca na cabeça. É Isso horrível. há anos acontece. A gente precisa de ter espaço, que a cidade é grande. Tem sim espaço para o camelô, para o ambulante trabalhar dentro da cidade. E é nesse ponto, para se ter dignidade ambulante, que são pontos cruciais, fundamentais para o trabalhador, porque a gente constrói a cidade. A gente, há muitos anos, a gente faz luta de construção econômica. A gente traz economia, melhoria para a cidade. O movimento está através de nós. E a gente tem direito a estar no centro da cidade trabalhando, seja no ponto fixo ou ambulante. Entende? Eu, por muito tempo, trabalhei dentro dos ônibus, vendendo bala, vendendo cartão, sabe? Cartões postais, cartão de Natal. E não me envergonho disso, porque tudo que eu tenho, o pouco que eu tenho, foi construído através disso. A minha alimentação, através disso, eu não tenho vergonha. Entende? E é isso, a gente conquista dignidade através desse trabalho também. O nosso trabalho não é menos do que o outro, do que o comércio que está ali, local, com direito, com alvará. E a gente está querendo pagar também imposto para trabalhar. Entendeu? O que falta é vontade política, na verdade, né? Hã? O que falta, na verdade, é vontade política para fazer essas modificações, não é isso? Sim. E você vai chegar Sim. lá para... Sim. E vou fazer Agora, a luta. chegando Se lá, for você vai saber, estar dentro de uma cova de leões, né? com E aí, como é que certeza. vai ser a sua estratégia, Nós né? precisamos de mais mulheres lá dentro, e aí é onde eu te falo. A gente precisa de mais mulheres para fazer a luta, a disputa de igual para igual. Porque a burguesia que está lá, que não sabe o que é trabalho de rua, que não Sim, sabe o que é o trabalho de empreendedor de baixo, não sabe, não não sabe. tá. Então, a gente precisa fazer a luta de igual para igual, ter mais mulheres para nos apoiar, porque nós, mulheres, somos a maioria da população e a minoria na política. E aí, Isso, como que a verdade. gente consegue avançar nas discussões políticas com as nossas figuras em menor número lá dentro? E aí a gente precisa ampliar o número de deputadas, o número de deputadas federais, estaduais, de vereadoras, sabe? Essa luta é muito linda e é potente. E nós, trabalhadores informais, a gente traz economia para a cidade. A gente faz circular a moeda, entende? Então, a gente precisa de pessoas, de mais mulheres lá dentro, de pessoas LGBTs, de indígenas, mulheres da periferia. É isso. Porque a gente vai levar a realidade daqui para lá. Entendeu? Eu vou trabalhar com a minha realidade. Eu não vou trabalhar com o imaginário. Eu vou trabalhar com a realidade. Eu sei o que o pessoal da periferia passa. Entende? Totalmente. Eu sei quais são as nossas dores. A dor de uma mãe solo, entendeu? Por passar dificuldade para trazer o pão de cada dia para o seu filho, por não ter dinheiro de passagem para mandar o filho para a escola, para uma escola melhor. São essas coisas que nos impedem de avançar. E essa luta que a gente faz é muito desigual, é uma desigualdade econômica que está assustando, está devastando o nosso país. E a gente não pode permitir isso. E para que isso aconteça
dessa luta de igual para igual, a gente precisa pedir, galera, para votar em mais mulheres, né? E em comunidade LGBT, para trazer política para nós, de nós para nós. Você entende? Porque a gente já conquistou bastante coisas, mas precisa conquistar mais. Precisa ter a visibilidade de ser humano. E a gente não tem essa visibilidade, não está tendo esse respeito, e a gente precisa ser respeitado politicamente. Entende? Enquanto não tiver pessoas lá dentro que se assumem LGBTs, que faz uma política que traz a defesa política de direito da comunidade LGBT, enquanto trabalhador informal, enquanto periférico, enquanto pessoa preta, indígena, e isso não vai ser, a democracia não vai ser respeitada enquanto não tiver mais de nós lá. Entende? Você não quer, você tem uma desigualdade tremenda. E eles se candidatam, recandidato, e a gente não avança. Não avança. E nessa pegada para não quebrar o avanço, que já passou meia hora. O papo de meia são meia hora. Eu vou falando, hein? Eu vou falando. E agora vou lançar, né, os nossos agradecimentos por sua presença aqui. Agradeço demais seu momento de fala. Foi muito importante, viu? Muito importante mesmo. Um aprendizado e tanto, uma vivência. Quero te conhecer pessoalmente, viu, guerreira? Aguarde. Sim. Quero conhecer mesmo. Marca meu WhatsApp aí. Vamos nos falando e vamos nos visitar. Com certeza. A gente precisa estar conectado de fato e presencialmente para fazer um diálogo político. Sabe? Justamente. É isso. Eu não sei se algum tema deixou de ser tratado. Você agora vai ter seus momentos finais. Sinta-se à vontade para falar, o espaço é seu. E se quiser abordar algum tema que a gente não trouxe à tona, você também pode falar, tá bom? Eu só tenho que usar a palavra mágica, gratidão. Tenha certeza, vou de novo repetir, participando aqui conosco, Kênia Ribeiro, candidata a deputada estadual por Minas Gerais, com o número 50444. Vocês podem fazer até um TikTok, 50444, pronto, é 50444. Então, Kênia Ribeiro, sinta-se à vontade. Gratidão, meu amor. Pode falar seus momentos finais. Sim. Galera, gratidão por nos acompanhar aqui até esse momento, por ter um entendimento da necessidade de ocupar a política. Nós, comunidade LGBT, precisamos estar respeitados e discutindo a política dentro das assembleias, dentro das câmaras. É extremamente necessário, é urgente. E eu estou aqui para dizer que estou entregue para essas lutas de corpo, alma e coração. E aí eu peço que todos vocês, todas e todes, me ajudem compartilhando, mostrando, levando a nossa luta, levando a nossa voz, a nossa palavra, porque é extremamente necessário a periferia estar representada dentro dessas esferas políticas. Porque enquanto não tiver os nossos corpos, as nossas vozes, as nossas figuras dentro desses espaços, infelizmente a gente vai continuar subrepresentados e, infelizmente, a política não será feita para nós. A gente precisa ser colocado lá dentro para trazer projeções de nós para nós. Elaborar projetos, leis, discutir, fiscalizar o que o governo está fazendo. A mineração aqui no Taquaril está sofrendo, o povo periférico está sofrendo, as vidas estão em risco, porque existe um governo que está devastando as nossas pessoas, as nossas vidas, está devastando os nossos direitos. O governo Zema, ele é aparelhado com o governo Bolsonaro.
e é totalmente favorável a eles. E está permitindo a mineração aqui na Serra do Curral, está impedindo as moradias, entende? Está varrendo as pessoas das ocupações, e isso é muito sério. Está retirando os direitos da comunidade periférica. Estamos sendo violentados. Com a permissão do presidente, do governador, a mineração avança. E aí, peço a vocês, por favor, nos ajudem a vencer, estar dentro da política, porque a democracia estará sempre fragilizada enquanto não tiver avanço da população periférica, das mulheres, da comunidade LGBTQ, do povo preto, dos indígenas. E eu peço a vocês que nos ajudem compartilhando, conversando, dialogando. Estou à disposição. Eu coloco a minha vida nessa campanha, nessa candidatura, para que possamos estar de fato representados. Obrigado. Eu sou Kim Ribeiro, estou na luta com muita garra, muito afinco. E é para vencer, e é para ficar. Muito Parabéns, bem. e vai sim. Obrigado, Bom, viu, pela participação. muito obrigado. Pela Gratidão, história. gratidão, gratidão. Gratidão, viu? Conte conosco sempre. O Papo de Meia está de portas abertas. Tá joia. Um beijo. Beijo. Um abraço, um beijo para vocês. Beijão. Ok. Aqui, deixa eu pedir a doação aí, o Pix, falar do meu Pix, pode? Pode. Por gentileza. Por gentileza, se alguém puder ajudar na doação, é CNPJ 47 493 709 0001 30. Gratidão, galera. Gratidão. Que o universo nos proteja. Amém. Amém. Beijão. Axé. 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 E sempre com esse pequeno, agora só tem intervalo só de sai um, entra outra, né? Então vamos lá. Agora conosco, dando continuidade, o Papo e Meia. Desculpa, viu, Sara? A Sara já está na espera aí. A Sara já está na espera. Vamos agora convidar para essa nossa segunda parte, né? A Sara. Oi, Sara. Oi, Sara. Boa Olá, noite. boa Bem-vinda. Obrigada. Que bom. Desculpa, meu amor. Passou um pouquinho dos atraso. minutos, né? Mas será compensado com o seu, viu? São meia hora. Tá Então, bom. conosco agora estamos com Sara. Se eu errar a pronúncia, me corrija, por favor. Sara Dorlene. É do Lenner. Durlene. Sara Durlene Farias Durlene. Silva. Ok. É do Lenner. Ok, Durlene. Isso. Durlene. Sara Durlene Farias Silva. Estudante, bolsista, estagiária, candidata ao cargo de deputada estadual pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, de Alagoas. Seu número é 50 Não. 00, 40, aliás, 40 444. 444. Muito bem. Isso. 40, desculpa, 444. 40 444. Muito bem. Então vamos nessa. É com esse pegada que a gente vai falar um pouco e conhecer o lado seu. Como foi esse seu lado? Como nasceu esse seu lado de ativista, que agora está engajado também no lado da política. Sim. Na verdade, eu faço parte do PSB, né? Boa noite a todos e todas. Faço parte do PSB desde 2006. Já tive outros convites, né? Para sair como candidata. Estive, né, no movimento estudantil do PSB desde 2006 até então. Fui convidada para participar da candidatura a deputada vereadora na eleição passada, nas eleições retrasadas, mas não aceitei, porque vi que não era o momento, aquele não era o momento. E daí, outros partidos também me convidaram a sair como candidata, só que eu também não achei que era o momento. E agora houve uma proposta do atual presidente do partido, né? Ele nos convidou para que a gente fosse representatividade de uma chapa coletiva que
culminou no fato de ser candidata. De certa forma, nós estamos concorrendo à eleição, o nome da Sara como candidata, mas a gente leva todo um legado. Não é só a Sara candidata, entende? É uma comunidade LGBTQIA+, é a comunidade de pessoas negras, a comunidade de pessoas de povos de matriz africana, as minorias de periferias, a qual também faço parte do Fórum Internacional de Mulheres Negras e Negras da Periferia. Fiz parte do FONATRANS, né, do Fórum Nacional de Pessoas Negras, Travestis e Transsexuais do Brasil. Fiz parte do Conselho Estadual de Direitos Humanos daqui do estado de Alagoas, né, e fiz também como licenciada em dança, coordenação e trabalhos pedagógicos, em mais de 44 escolas do estado de Alagoas. Então, a gente tem a convicção de que a gente vai ganhar essa eleição, as pessoas vão ser gratas ao nosso trabalho de voluntariado no estado de Alagoas. Tão provável que a gente está aqui com as pessoas que fazem parte da coordenação regional, tá todos aqui próximo da candidata. Né? Boa noite, pessoal. Passa aí, pessoal. Boa noite, boa noite. Ah, é o coletivo inteiro, que legal. Isso é muito importante. Ô, Sara, pode falar. Sim, eu aceitei esse convite por conta realmente das pessoas, das comunidades, e aqui está a representatividade dessas comunidades, da juventude, da comunidade LGBT, de pessoas negras, de pessoas da periferia, de pessoas de povos de matriz africana. Então, há sim uma possibilidade, sim, da gente ocupar uma vaga na Assembleia Legislativa, a depender da gratidão e da oportunidade que a população alagoana nos dá. Me diga uma coisa, não é fácil, né? Não. Esse trabalho é árduo. Para você, como você disse, você diz, agora é o momento, então agora eu vou vou entrar nesse espaço que até então meu corpo não pertencia. E aí vem a pergunta, como é você ser uma candidata? Eu acredito que você é a segunda, só temos duas candidatas como mulher trans, não é isso? Aqui no estado, tem outra candidata e tem você. Então, assim, como é você estar nesse espaço agora concorrendo a um pleito, né, de deputado estadual, sendo uma mulher trans? Assim, de primeira mão, assim, independentemente de ser mulher trans ou mulher cis, a gente já sabe que existe uma lacuna enorme em relação a essa questão das candidaturas, né? Que é a oportunidade... Principalmente, desculpa cortar, principalmente o fato de ser mulher, né? Já começa essa polêmica, né? Só o fato de você ser uma mulher no processo político, a gente já sabe que os cortes financeiros já é menor, a gente sabe que a desigualdade, de certa forma, é bem enorme, mas assim... Aí, quando parte para o lado, uma pessoa que é uma mulher trans, dentro de uma comunidade, de modo geral, que não aceita esses corpos lá, entendeu? E quando vê essa mulher, além de mulher trans, negra, periférica e do candomblé, né? É tudo que eles não querem lá na Assembleia. Mas aí a gente vai sim na luta. A gente sabe que Alagoas tem... mais de 44 mil LGBTs, isso é estatística do IBEP, né? Então a gente sabe que há a possibilidade sim de tanto a gente ganhar a eleição quanto a outra candidata. Que seria maravilhoso, entende? Seria tranquilo. Maravilhoso. Mas quanto mais a gente ocupar aquele espaço, mais importante para nós. Me diga um pouco, vamos falar um pouco das propostas. Quais as propostas que você traz aqui para a gente? Vamos começar pela... Eu gosto de falar pelas propostas principais, centrais. Acho que é saúde, porque a gente tem que falar um pouco do ambulatório trans, né? Porque a gente tem que dar essa impactabilidade dele, né? Que é muito importante. E eu acho que educação. Porque sem educação, a gente não vai formar espaço para gerar empregabilidade trans. E hoje uma preocupação do Papo de Meia é gerar emprego, principalmente... para tirar as meninas da rua. A gente quer que elas saiam da rua, ela tenha os seus espaços ocupados por direito em empresas. Então, eu queria que você sentisse a vontade para falar sobre essa questão, saúde e educação. Assim, né? Hoje, eu sou estudante de enfermagem, né? Sou acadêmica em enfermagem, e é crucial e muito importante que as mulheres, seja trans ou mulheres cis, ocupem um espaço através da educação. Foi através da educação que assim, eu consegui transformar a minha vida no contexto geral.
Então, assim, em relação à questão do processo de educação, a gente tem projetos específicos sim, para as mulheres trans. Não adianta ser, tipo, através de projetos de emendas. Porque eu não vou aqui especificar os nossos projetos, porque eu estou vendendo toda uma história para outra É, pessoa que possa estar vendo, possa estar isso. analisando essa live, né? Mas a gente tem É, projetos específicos, né, no processo de construção de educação para essas pessoas trans, através de emendas que vai para essas instituições ou acordos em relação à questão de divulgação do Estado, né? E oportunizar essas meninas no processo de educação, porque assim, tem que dar educação, tem que dar o contínuo, no caso, que é o trabalho, né, para poder vir a dignidade, seja das mulheres trans ou das mulheres cis. isso é bom. E saúde, Sara? Como é que você vê essa questão? Eu vou ser bastante sincero contigo. Eu devo ainda fazer uma visita ao ambulatório trans, né, André? A gente, o Papo de Isso. Meia ainda deve essa visita lá. Mas, assim, a gente sente que ele merece mais uma atenção por questões de poderes públicos, né? Porque Sim, sim. ele pode abranger bem mais. É um espaço que pode abranger bem mais e, principalmente, abranger também as meninas trans e os meninos trans dos interiores, Sim, que eles sim. às vezes não sabem. Não A sabe. gente, a gente tem É um pouco projeto divulgado, específico. na verdade, né? Isso, a gente tem um projeto, né, em específico que a gente vai tratar essa questão dos ambulatórios, né, porque no caso não adianta ser só o ambulatório trans do Maceió. Tem que ser de Maceió, de Arapiraca, e assim a gente pode conseguir fazer um trabalho mais assim humanizado no estado de Alagoas. O estado de Alagoas, no governo anterior, entendeu? Só nos procurou, né, através de articulações, porque a gente brigou muito no conselho, na verdade, e esse ambulatório foi, de certa forma, vamos dizer assim, realizado, só que não está funcionando como deveria, né? E, infelizmente, os governos que estavam lá atrás, no sentido do estado de Alagoas, só nos procuram como objeto de moeda de troca. Então, a gente tem que parar com Infelizmente. essa situação de sempre a gente ser moeda de troca ou ser sombra de político, porque agora, hoje, o atual governador, né, procura a comunidade LGBT simplesmente pelo processo político. Depois de passar o processo político, nos abandona. Então, não é isso que a gente quer. Então, se a gente não colocar uma pessoa, entendeu, que vivencie, não só levante a bandeira, que vivencie os nossos traumas e as nossas dificuldades, essas outras pessoas elas não vão lembrar da gente depois da eleição, de forma alguma, porque não lembraram lá atrás. É importante, né? Essa sua fala é muito importante, que é para lembrar o pessoal que a gente não somos gado não, para estar no curral só na hora que precisa botar a gente para fora, para passear e Isso. depois, né? Voltar para o Então, curral de novo, não. a gente tem projetos específicos, inclusive quando a gente passa nas periferias, a gente vê muitas meninas trans. Então, a gente tem esse trabalho. Tem meninas que estão indo em pontos de prostituições, que a gente também passa. Nós estamos indo nas periferias, não naquelas periferias, nas grotas que os políticos vão lá atrás apenas de voto. Nós estamos indo nessas também, mas nós estamos naquelas grotas que são esquecidas pelo poder público, né? E esquecida até no processo político, que só conta a eles como apenas um voto. Então, a gente está indo nesses espaços. Então, é muito importante que a gente chegue, e a gente vai chegar nesses espaços através de projetos. Então, não adianta eu chegar aqui e botar 200 projetos e, na realidade, saber que não vai ser passado nenhum. Porque a gente vai ter briga lá na Assembleia, entendeu? Então, ou seja, a nossa briga a gente vai ter o projeto e a gente vai levar a comunidade para que a comunidade grite, vai ter que aprovar. Porque como o André até fez a pergunta para a Quênia, né? Chegando lá, você vai entrar vamos dizer, num cenário até então que vão cortar até sua voz, para não deixar falar. Vão tentar, mas não vão conseguir. Ótimo. E você tem que estar bem articulada, né? E preparada para lançar, como você... Né, já está pronta, ainda bem, graças a Deus. Para lançar, como você falou, não 200 propostas. Tem que focar as propostas que realmente, você vai dizer, as minhas propostas são mínimas, mas é de um impacto enorme. Sim. Me diga uma coisa, meu amor. Na sua visão, como trabalhar essa questão de diminuir o preconceito, a LGBTfobia, o racismo, o feminicídio? De que forma a gente pode trabalhar numa forma geral, né? Eu estou dizendo de uma forma geral para ser multiplicadores, né? Uma visão multiplicadora. Para a gente diminuir. Porque a gente viu, diante do atual governo federal,
estimulou demais essa questão do ódio. E a coisa polarizou. Muitas máscaras caíram. E hoje a gente tem medo. A gente até já tem o nosso candidato tudo certo, mas a gente mas é melhor me ocultar para não sofrer um ataque. Como a gente trabalhar essa questão? Primeiramente, empatia. As pessoas têm que ter empatia de modo geral. E, assim, nós temos que saber o nosso poder. O poder de fala, o poder de se colocar, o poder do voto, o poder de se unir e ir para a rua e dizer assim, não, a gente quer dessa forma. Não, a gente vai mudar a transformação em relação a essa questão da nossa vida, do modo geral. Então, seja, empatia no sentido geral, né? E, assim, em relação à questão da população, o poder de saber até onde a gente pode conseguir as nossas atribuições de modo geral. Né? Se o povo souber, muita gente souber o poder que ele tem, ninguém segura. Então, dessas atribuições. Eu também. Eu acredito muito, sempre eu digo, e cada vez mais. Foi hoje, eu recebi uma mensagem bem legal. Ah, já sei. Foi uma postagem que eu recebi do cantor João. Ele falou que parou o show dele e disse, parem de gritar. Eu não quero ninguém gritando no meu show. Eu quero o pessoal votando. A gente tem que aprender que o país democrático se vence pelo voto. Então não adianta a gente gritar fora, não adianta a gente fazer, né, sinalzinho ou vestir uma roupinha e no dia da eleição tá na praia. E no dia da eleição tá bebendo. E no dia da eleição eu não vou perder meu tempo, eu não vender meu voto. Gente, se a gente não tiver a consciência que um voto é tão importante neste mundo, que eu não quero nem saber. Tudo diferente. Hoje eu falei com a senhora que ela mora próximo da gente, onde a gente mora, e aí ela falou assim para mim, você é candidata? Eu disse, sou. Aí ela fez, você vai ganhar. Aí eu já estava saindo. Ela disse, obrigada. Eu já estava saindo, só que aí eu voltei e disse a ela assim, eu só vou ganhar se a senhora votar em mim. Se a senhora não votar em mim, não tem como eu ganhar. A senhora votando em mim, a sua família, seus irmãos, aí a gente tem como ganhar. Porque só na fala não adianta. Entende? A gente não pode criar expectativa de falas, de pesquisas, e sim do trabalho de todo um legado, né? E de esperar a gratidão das pessoas. É isso. É muito importante, Sara, também, hoje, essa sua fala foi muito importante, né? E também porque o pessoal está muito desacreditado. Eu não sei como você está fazendo esse trabalho de corpo a corpo, então, como você está articulando junto com a sua equipe para o pessoal começar a acreditar que é através do voto que a mudança acontece. Isso. Você vai continuar com a pergunta? Qual a estratégia, qual a verbalidade? Porque não é fácil, porque diante da verba que você tem, que é pouca, que eu já sei que é mínima. Né? Se você com a sua equipe não tiver a ousadia e a coragem de, não, gente, vamos fazer o corpo a corpo, marketing guerrilha, a gente na rua, e vamos conhecer o povo que é invisível para os poderes públicos. Que é legal essa estratégia, viu? Eu gostei. Isso. Porque esse assim, povo que está passando fome, que quer mudança. Isso. Mas assim, como assim, já faz mais de 10 anos, bem mais de 10 anos, que eu atuo na área da cultura, através da educação, como coreógrafa, como coordenadora de bandas e fanfarras, passei por várias bandas do estado de Alagoas. E assim, por onde eu passei, a gente vai deixando raízes. Né? Pessoas maravilhosas, pessoas que agora, eu disse assim, gente, esse é o momento, se vocês quiserem nos ajudar, a gente agradece. E muita gente abraçou a nossa candidatura através de, Sara, a gente sabe que outras pessoas vão pagar fulano, pagar ciclano, mas o nosso voto é seu. A gente vai votar em você, a gente vai trabalhar para você. A gente tem cidades que as pessoas não estão recebendo ajuda de custo como a gente deveria fazer. Né? A gente perdeu muita gente realmente, a gente tem mais de 100 pessoas apoiando, a gente poderia estar realmente com a estrutura para poder dar uma ajuda de custo a essas pessoas, mas a gente não pode, então a gente deixou bem claro, gente, eu não posso, mas se vocês quiserem nos ajudar, quiserem nos oportunizar, muito obrigado, eu agradeço. Tem que ser transparente. Então, esse trabalho que a gente fez ao longo de mais de 10 anos, bem mais que isso, passando nessas escolas, passando no conselho, isso vai dando credibilidade através do que você fala, através do que você faz, e é um legado de um trabalho. Entende? Então, assim, quando a gente vai no corpo a corpo, e vai nas grotas e vai nos lugares, as pessoas dizem, não, é a sala da banda fanfarra, é a sala do conselho,
É a Sara que ajudou no projeto Foi todo assim. o A Sara que trabalho fez antes, isso. né? Bem antes, entendeu? Então, Importante. assim, Um por isso que eu trabalho de falo, estou formiguinha, preparada. jogando as sementes, Sim. no caso, né? O Muito trabalho que eles interessante. fizeram de formiguinha de 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu venho Isso já fazendo há tem anos e anos ano. e Há anos. muito tempo. Isso. É, isso é muito Verdade. bom. Que não é fácil, não. O Sara, agora bateu uma vontade de perguntar uma coisa. De onde vem essa sua força? Porque eu sei que você poderia estar muito bem, vou usar uma frase bem popular, poderia estar muito bem em outro patamar, né? Não, mas você se focou na educação, você se focou em ser um educador, eu observo muito a sua força de vontade e coragem, né? De estar sempre estudando e quebra aquele paradigma. Isso vale para todo mundo que está assistindo a gente agora e quem vai nos assistir. Quebra o paradigma de criar que uma mulher trans sempre é uma mulher que trabalha com sexo. Não, meu amor. Isso. O mercado é que Informação. fecha a porta para elas. Elas querem seus espaços iguais a todos nós. Então, de onde vem essa força de vontade, Sara? Acho que é muito importante você compartilhar, porque tem muitas meninas e meninos trans que agora estão perguntando, pô, cara, eu quero me espelhar na Sara. Então, a minha força, primeiramente, vem de Deus e da minha fé. Né? A gente tem que ter fé. A gente, para ter um norte na vida, a gente tem que ter fé. Né? Tem que ter fé em algo. Tem pessoas que são ateus, eu respeito. Né? Respeito todas as religiões, mas aí vem de Deus, primeiramente, e da minha fé. Não tem outra situação, outra palavra para definir, entende? Vem de Deus e vem da minha fé. E, Sara, você, a partir desse momento que está com essa visibilidade toda nas redes sociais, né? E que já tinha essa visibilidade dentro das grotas e nos trabalhos que você faz, como é que você está agora se sentindo? E porque você faz, cada vez mais você vai se expandir, e acredito que, sendo eleita, você vai querer de novo expandir outros espaços. Como você se sente nessa oportunidade de representar hoje uma fatia tão importante e tão carente de direitos humanos, de políticas públicas? Como você se sente hoje com essa... É uma responsabilidade forte, né? Uma vez eleita, você vai estar lá, trabalhando em prol dessas minorias que é tão esquecida pelos poderes públicos. Assim, todos os dias eu peço primeiramente a Deus e às entidades de luzes, seres de luzes, enfim, como queiram chamar, né? Que me mantenham sempre pé no chão, pé firme, pé raiz, sabe? Hoje eu estive na cidade de Rio Largo e eu voltei lá mais uma vez para poder me reconectar com o passado da onde eu vim. Então, seja que seja sempre assim, né? Que eu não consiga tipo absorver, porque a gente sabe que vai ter tem uma parte podre da política que só se envolve Tem. quem quer. Só se envolve quem quer. Então, assim, eu peço muito a Deus e às entidades, os orixás, enfim, os irmãos de luzes, que sempre me mantenha pé no chão. É isso. E essa parte aí que você falou é importante, só se envolve quem quer, né? É essa parte aí que que você, graças, né, suas palavras, você demonstra à população que você quer fazer a mudança. Não quer ser só mais um ocupando um espaço onde a panelinha fecha seus conchaves, fazem seu acordo e só querem saber de ganhos próprios para si mesmo. Então, assim, Eu não quero ser, perdão, deixa eu só interferir só pode rapidinho. Eu falar. não quero ser sombra de político algum, nem chaveirinho de candidatura de ninguém. Né? É uma representatividade, o meu nome está à disposição de uma representatividade de um coletivo que vocês viram que estão aqui. Né? Então, assim, vão me cobrar, vão dizer, Sara, cadê a emenda para agrotar isso? Cadê isso? Cadê esse projeto? Cadê isso? Então, vão me cobrar. Então, é responsabilidade da minha parte, inclusive eu falei isso com a Natasha na outra live, responsabilidade do político fazer. Se ele está trabalhando para o povo, então ele tem que fazer. Ele não tem que fazer isso e ser endeusado. Político nenhum pode ser endeusado. Ele está lá para fazer, é obrigação dele fazer, e ele tem que fazer, como a gente fez alguns trabalhos atrás, e não está divulgando para usar as pessoas, a necessidade das pessoas como moeda de troca. Então não pode ser dessa forma. Então a população tem que começar a pensar da forma diferente. Não, ele está lá, ele está recebendo, ele tem que fazer.
como a gente vê algumas situações de ruas aqui no Benito Bentes, que há anos que não faziam nada. Aí chega um político e diz, ah, foi eu que fiz. O outro diz, chega outro, ah, foi eu que fiz. Quando muitas vezes outra pessoa que não tem essa divulgação toda, vai lá, cobra o prefeito, pede o pessoal, vai para fazer, está insistindo, não precisa ser divulgado, porque é obrigação tanto dos representantes da comunidade quanto dos políticos ir lá cobrar pelo povo. Isso é verdade. Eles usam muito isso como um marketing, né? Para se autopromover. Quer dizer, arquiva, porque daqui a 4 anos vão precisar dessa imagem. Né? E o que eu não consigo, vamos correr atrás de última hora, que eu vou precisar registrar imagens. Bom. Bom, você está bem preparada, você está bem administrada, senti pela sua voz que você está prontíssima, né? Porque só falta exatamente daqui a pouco 10 dias. E 10 dias, né? E eu quero muito falar uma coisa. Como você está andando muito por essas regiões de Grota, Sara, como é que está a questão da fome? A gente sabe cada vez mais, eu tiro por mim mesmo, eu, o André, você, né, o pessoal que está com vocês, quem está assistindo a gente, que a gente está vivendo um momento onde a gente está contabilizando dinheiro para comprar comida. Porque comida está cara, comida está valendo ouro hoje em dia, né? E esse pessoal que você está visitando, como é que você, assim, como é que está esse lado da realmente, esse lado de comida, de fome? O pessoal tem fome de quê? Primeiro, as pessoas, quando a gente procura essa fome, primeiramente é uma fome que a gente, na verdade, a gente fica até sem palavras de chegar em alguns lugares. Que as pessoas, a gente não tem como ajudar a pessoa está numa situação de extrema pobreza, né? De extrema necessidade, né? Mas eu acredito que, assim, existem projetos que a gente ganhando a eleição, a gente vai tentar oportunizar as ONGs através de emendas para que a gente possa ajudar de alguma forma, porque, assim, e outra situação, né? Que eu nunca passei fome, eu não vou mentir, mas necessidade eu já passei. E aí, para não passar fome, eu tive que correr atrás, eu tive que ir à luta e ir em busca. Então, ou seja, só vai poder representar uma pessoa quem realmente passou por isso. Quem nunca passou dificuldade dentro de casa não vai fazer projetos específicos para pessoas que precisam. Vão querer se oportunizarem através dessas pessoas e usar essas pessoas sempre como moeda de troca. E isso é algo que eu não aceito de forma alguma. As pessoas têm que saber, têm que correr atrás das suas conquistas e não fazer como eles muitos deles fazem, entendeu? Usam a gente como moeda de troca. E estão se revoltando porque sabe que a gente está subindo nas pesquisas, tanto no Benito Bentes, que é o maior pleito, no caso, daqui de Maceió, como na região das cidades, como Penedo, que a gente já foi para Penedo fazer um trabalho em Penedo, como no litoral norte. Então, a gente tem pessoas, então eles estão com medo da nossa candidatura. Que maravilha. Você já andou em bastante polos de pleitos importantes dentro do cenário do estado de Alagoas, né? Sim. Isso é muito importante o seu trabalho e o seu acolhimento também dentro desses polos, né? O pessoal está ali acolhendo, está ali ouvindo. E assim, o acolhimento da equipe, porque tem lugares que eu não vou realmente, mas que a equipe vai e as pessoas dizem, não, a Sara, eu conheço a Sara, mando um abraço, mando um beijo para a Sara. Então, assim, para mim, isso se torna ainda muito mais importante. Porque é onde eu não chego, a equipe chega e as pessoas acolhem a equipe da forma que eles falam para mim. Assim, sério, eu fico até impressionada, sabe? E isso é muito importante, é sinal de que tudo que a gente fez lá atrás deu certo, está dando certo. E, dependendo da comunidade, vai dar certo. Vai dar certo. Tem uma pergunta aqui do Rui. Ele está mandando, eu acho que é bem importante também falar. Hoje, né? Qual a sua importância na política? Você, né? Como você vê dentro desse cenário político, a sua importância hoje, né? Que você disse, agora chegou o meu momento, então é agora que eu vou entrar realmente. Pronto, assim, eu acho de extrema importância a minha participação no cenário político, no sentido de ir lá e se predispor a ser candidato a deputado estadual por um partido que em 2006 via uma visão de uma forma e hoje vê outra visão diferente, mas que eu nunca abandonei o partido, nunca abandonei o barco, né? Sou uma militante desde aquele momento,
né? Se houver necessidade em outro momento, se não for o viés, se não for a situação, a gente vai fazer uma mudança na vida da gente, porque nós estamos pertencentes a várias mudanças na nossa vida. E assim, enquanto uma pessoa, que eu gostaria de deixar bem claro aqui, que a nossa candidatura não só é pela a Sara transexual e ponto, acabou, pelo movimento LGBT, não. É a Sara transexual, que é uma licenciada em dança, que é uma mulher negra, que vive na periferia, mora na periferia, entendeu? Defende a periferia, não só é de hoje, nem é por oportunidade de candidatura da eleição. É bom deixar bem claro isso, né? É uma pessoa que hoje, através da educação, conseguiu transformar a vida dela e das pessoas próximas dela, e que é licenciada em dança, trabalha com banda de fanfarra, foi o que eu trabalhei mais específico, mas eu sou para outras áreas também. E estou como estudante nesse, acho que no segundo período, da área da enfermagem. Aí as pessoas dizem assim, falaram para mim, Sara, mas por que tem em espaços diferentes? Aí eu falei o seguinte para a pessoa, nós temos que se adaptar, ainda mais quando é uma pessoa LGBT, né? Nós temos que se adaptar aos espaços e estar pronto para tudo, porque lá atrás eu era bombril, eu lavava prato, ia para uma lanchonete, eu fazia, limpava o chão, fazia isso, tinha que fazer, entendeu? Para sobreviver, para ter o que comer e para poder correr atrás de uma educação melhor, porque a gente sabe como o Brasil é no sentido da educação. Então, ou seja, se você não patrocinar, você mesmo patrocinar a sua educação no Brasil, você vai viver sempre lá no conchavo de escolas que estão lá defasadas, escolas públicas, né, defasadas. Quando eu falo pública no sentido mais estadual, porque são as que estão mais distantes, né? Eu não posso falar de todo as administrações de prefeituras do estado de Alagoas, que são 102 municípios. Mas municípios, perdão. Eu falo no sentido de Maceió, que hoje eu estou em Maceió, né? E vejo a realidade da prefeitura de Maceió em relação à questão das escolas, é totalmente diferente do abandono das escolas do estado de Alagoas, do estado governado pelo estado. A gente sabe disso, porque a gente tem como exemplo aqui a Rubens Canuto, que abandonou um projeto que a gente tinha de 9 anos, né, que deixou a banda para lá, deixou o projeto pedagógico cultural para lá, e a escola está lá, praticamente caindo os pedaços. Então, assim, são situações e realidades que a gente vivencia e vê. Então, assim, é importante a nossa candidatura, entende? E quando eu falo nossa, porque não é só da Sara em si, é de todo o coletivo. É deixar bem enfatizado essa questão. Acho que talvez respondeu, não sei, para ele, né? Respondeu sim. Rapaz, deram até elogios aqui e aplausos. O pessoal está acompanhando mesmo a sua fala. Sua fala tá gerando audiência. Tenho certeza disso. Sara, 30 minutos no instante passa, a gente já passou um pouquinho também. Agora eu vou deixar o espaço aberto para alguma pauta que eu não tenha falado, que você queira falar. Sinta-se à vontade. O espaço é todo seu. Vou usar uma palavra mágica, né? Gratidão. Tá joia? Te conheci, mas não para dialogar. Acho que a gente dialogou muito pouco. Acho que só foi um oi, Sara, tudo bom, né? Uma vez ou outra. Mas parece que eu estou na sua frente, estou na sala, junto com essa galera que está aí com você. Parece que eu estou dialogando junto com vocês aí. Mostra o pessoal, né? Oi, galera. Então, assim, parabéns o trabalho que está fazendo. Boa noite. E assim, sinta-se à vontade para falar. O espaço é todo seu e o Papo de Mesa só tem que dizer uma palavra mágica, que é gratidão. Eu e o André tem que dar muita gratidão e esperar. Faltam 10 dias e a gente percebe que o Brasil vai mudar. Sim. É assim, faltam realmente esses 10 dias. Como eu falei no início da live, né? Eu estou preparada. Recusei pedidos lá atrás justamente por esse motivo, porque eu queria estar preparada para representar não só a comunidade LGBT, QIAP+, mas como todas as comunidades que quisessem abraçar a nossa candidatura. É tão provável que a gente está aqui com a militância da juventude, com pessoas... Quando eu falo juventude, não é só a juventude do PSB, não, gente. Eu falo pessoas que defendem a juventude do modo geral, que quiserem estar com a gente.
né? E assim, a gente está com pessoas LGBT, está com pessoas de povos de matriz africana. Nós temos evangélicos, sim, defendendo a nossa candidatura. Inclusive, outras partes dos evangélicos estão questionando porque estão apoiando a nossa candidatura. Apoiam e acreditam na Sara candidata. Então, é muito importante isso, independente de questões de religiões, porque também o pessoal de povos e matrizes africanas está nos apoiando, nos ajudando. Então, a gente tem de todos os segmentos, de todas as comunidades, pessoas que estão nos ajudando a conduzir essa candidatura. Então, assim, eu fico muito grata a vocês também por estar nos oportunizando no sentido de dar mais fala e mais ênfase e chegar nos lugares onde a gente não está podendo chegar no primeiro momento, que a gente não tem recurso para tanto, né? A gente tem, sim, uma articulação, a gente tem coordenadores, nós temos coordenadores de região, coordenadores de cidades, e temos pessoas que poderiam estar com a gente trabalhando se a gente pudesse oportunizar no sentido financeiro, mas a gente não pode, a gente sabe que é uma estrutura muito grande, né, para o estado de Alagoas, a gente não pode estar nos 102 municípios e a gente não tem recurso para isso, né? Mas a gente, de antemão, agradeço, peço a vocês que no dia 2 de outubro votem no 40444, né? A gente tinha até fechado com o pessoal, né? 40444. Positividade, vamos aguardar que, assim, a gratidão das pessoas, né? A gente só pede gratidão, que no dia da eleição vão votar, não deixe, tipo, vai pra praia? Vai, mas vai depois de votar. Então, vai para um lazer? Vai, mas vai depois de fazer, exercer o seu direito e de votar. Depois você vai se divertir, entende? E aí você pode contribuir no sentido de nos ajudar a chegar lá. A gente conta com vocês, com o apoio de toda a população alagoana. Nós temos pessoas de fora do estado de Alagoas que têm família em Alagoas que vai votar na gente. Isso é muito importante. Pessoas que estão fora do estado, que tem pessoas que moram, amigo, primo, vizinho, que queira votar na gente, né? A gente agradece da mesma forma e é isso. Que bom. Então, Obrigado, esteve conosco. Sara. Boa sorte na sua Participando, jornada. né? Papo de Meia está à disposição, viu? Tá, obrigada mesmo, meninos. E é isso. Beijo. E muita Beijo, gratidão, beijo, muita luz, muita axé para nós todos, né? Amém. E vamos no 40444. 40444. Então é isso aí. Parabéns, Tchau, meu amor. Sara. Boa sorte. Tchau. Gratidão. Obrigado. Bom, André, mais um Papo de Meia Mais um chegando Papo ao de fim. Meia. Né? Eleições. Eu só vou fazer duas, né? Só finais, que é pegando esse viés, mas no espaço Xui Chamusca, né? Aquele momento Xui Chamusca, informamos que dia 24/9, para quem está em Maceió, vai acontecer o samba da Wilma. 24/9, tá em Maceió, samba da cantora Wilma. E no dia 27/9, quem está em Maceió, o show de Ney Mato Grosso. Tá bom? É o espaço do Xui Chamusca. Vai acontecer também a 13ª parada do Orgulho LGBTQIA+, de Pilar, em Alagoas, no dia 23/10, a partir das 15 horas, na Praça Rubens Canuto. Vai acontecer a 19ª parada do Orgulho LGBT de Santo André, em São Paulo. Oi, galera de São Paulo. Um beijo para vocês. Um beijo para Pilar também, né? No dia 25/9, a 19ª parada do Orgulho LGBT de Santo André. Vai ser a partir de meio-dia, na Avenida Dom Pedro II. E vai acontecer o Balaio Mindig 2022, da agência Balaio de Gato, no dia 25/9, em Maceió, Alagoas. E também amanhã, hoje é dia 22, o lançamento do livro The Quedes, não é isso? Da nossa amiga querida Nádia. Também vai acontecer o lançamento, que ela vai participar conosco para falar toda essa experiência desse lançamento de livro, que é um lançamento até histórico para esse momento, né? Maravilha. Tão importante para todas as comunidades e minorias sociais. Então, é nessa pegada do hashtag Muda Brasil, que a gente encerra mais um Papo de Meia. Mais uma quarta, próxima quarta, estamos juntos novamente, falando de política. Próxima quarta. É o último Agradecendo, episódio. gente. Eu não comentei contigo nem com vocês, tá bom? Mas assim, tem pessoas ligando, querendo participar do Papo de Meia. Mas a gente está tentando administrar.
tá bom? Estamos tentando administrar, porque o Papo de Eleições 2022 priorizou, né, temática que seja voltada para as minorias sociais, tá bom? Isso. Mas assim, Uma das pautas. eu não esperava que fosse tão bem recebido, né, e tivesse tanto assim, a gente nem convidasse, o pessoal já tá auto se convidando a participar. Que bom, isso é Tá bom. bom? Isso é bom, isso é muito Então bom. é isso. Beijo, João. Beijo a todo mundo que participou. Até Beijo a próxima para todos, quarta-feira. todas e todos que participaram conosco e que vão assistir essa live. Quem assistiu essa live, só posso usar a palavra mágica, gratidão. E não esqueçam, por favor, minha gente, vamos votar. Se a gente quer mudança, vamos votar, com certeza, com toda a convicção, tá joia? Para mudar o Brasil para melhor. Muda. Lula. Tchau, todo mundo. Até quarta.